Glória a Deus. Pastor Silas, vem aqui ora por mim. Silas. Doutor Silas vai orar pelo seu pai. Oh, glória a Jesus. Graças a Deus. É a família dos médicos, né? Aleluia. Graças a Deus. Já aprendeu, né, doutor? Vou operar Fica de o pé. paciente. Pai do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Nós que testemunho lindo, né? Tem gente que gasta dinheiro com médico, que viaja para os Estados Unidos, vai procurar os melhores tratamentos, mas nós que confiamos em Deus, até descansando, Ele opera, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, ainda em Tua presença, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, através do Teu servo, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa usar ele como instrumento, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. Que ele venha ser usado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer uma mensagem, Jesus, de edificação para a Tua igreja, Senhor. Que ele venha falar, Jesus, não palavras de conforto apenas, Senhor Jesus, mas também da verdade, Pai. Confronta-nos, Jesus, quando preciso, Senhor. Vem, Jesus, trazer sobre nós o Teu bálsamo, Jesus, a Tua cura, Jesus. Vem trazer sobre nós, Jesus, as Tuas palavras de vida, Senhor, através de nós, Senhor. Nós confiamos inteiramente em Ti, Pai. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso, Jesus, reveste meu Pai com Teu Espírito Santo, Jesus, para falar, Jesus, para ser usado por Ti, Senhor. Essa é a nossa oração aqui, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deixa Deus resolver. É melhor Deus fazer como bem lhe apraz. Ele escuta você quando diz sem querer: eu não suporto mais. Aleluia. Deixa Deus resolver. É melhor Deus fazer. É bem melhor assim. Glória, glória, glória. Diga agora ao Senhor: esta causa é tua, resolve por mim. Deixa Deus resolver. Ele age no vento, no sol e na sombra. É Deus do silêncio, é Deus de toda hora. Confirma o Senhor, Ele vai resolver. Seu olhar simplesmente ordena e todo mal desaparece. O Senhor tem poder, Ele é grande, Ele é tudo, Ele é Deus que conforta. Deixa Deus resolver. Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Abrindo nossas Bíblias aqui, irmão, rapidamente, porque o tempo, precisamos remir o tempo. Graças a Deus pelo testemunho da irmã Cida. Graças a Deus estamos edificados pelo testemunho, porque é através dos testemunhos que nós tomamos ciência que o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. Ele é o Deus que diz: Ele é, eu sou. O grande eu sou está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus de já. Louvado seja Deus. Ele não se atrasa nem se adianta, porque Ele está presente. A Bíblia diz que Ele é o seu nome. Eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Ele está no verbo ser. Está presente, no presente do indicativo, dizendo: eu estou contigo, eu sou contigo. Nessa luta você não está só, mas o Senhor peleja por você. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a minha irmã estava na cirurgia lá, né? Tão calma, né? Sentindo a presença de Deus. O Senhor queimando a enfermidade da ponta da cabeça, do fio da cabeça à planta do pé. Aleluia. E ela perguntando à médica: o que é que você tem? Está tão calma, né? Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E ela naquela tranquilidade, porque quem está com sua vida na mão do Senhor não teme mais a morte. Nós já vencemos a morte, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, olha, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Eu quero correr,
porque o tempo é resumido, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, né, no capítulo 5, versos 7 e 8, ele faz uma comparação, né, louvado seja Deus, comparando o pecado com o fermento velho. E diz assim: olha, alimpem-se, tirem de vocês o fermento velho, as imundícias, o pecado, louvado seja Deus. E ele diz: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Louvado seja Deus. E veja, nós sabemos muito bem que a Bíblia compara o pecado com o fermento. Né? O fermento, que é um tempero que é usado na culinária, né, para produzir os pães, os bolos e outros alimentos, né? Quando ele é adicionado em pequenas quantidades na massa, ele leveda toda aquela massa que você ali juntou e amassou, e faz crescer os pães, os bolos, né? Como dizer assim, na linguagem comum, ele incha, né? Ele faz inchar, o bolo cresce, a massa cresce, o pão ele cresce e fica pronto para ser assado, ali depois de assado ser servido. Louvado seja Deus. E assim também o pecado, ele age na vida do homem. Louvado seja Deus. E um pouquinho de pecado no meio da igreja do Senhor é um problema. Se a gente não tirar da nossa vida, não tirar do meio da igreja, aquilo pode se espalhar no meio do povo de Deus, e daqui a pouco está todo mundo fermentado. Louvado seja Deus. Veja só, o contexto dessa história passa sobre uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde um homem estava abusando sexualmente da sua madrasta, da mulher de seu pai. E os líderes daquela igreja não estavam fazendo nada. A igreja estava assim, fingindo que não estou vendo. Ninguém repreendia, ninguém exortava, ninguém aconselhava, ninguém chamava a atenção. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo foi informado dessa situação. E ele chama a atenção da igreja de Corinto através dessa carta. E quando ele vai exortar a igreja, ele faz aqui uma comparação, louvado seja Deus, uma metáfora, uma figura de linguagem, onde ele vai comparar o pecado com o fermento e vai lembrar da festa da Páscoa, quando lá no Egito, o Senhor, louvado seja Deus, ele ordenou a Israel que tirasse o fermento de suas casas. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele vai mais à frente e diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja só, aí ele faz agora uma comparação, ele faz uma comparação de Jesus com o Cordeiro Pascual, com aquele Cordeiro que foi oferecido lá no Egito, lá na festa, no último dia de estadia daquele povo no Egito. Louvado seja Deus. É bem sabido, os irmãos sabem, eu quero lembrar para vocês que na última noite de Israel no Egito, o Senhor deu um mandamento a toda a nação. Naquela noite, o Senhor tinha avisado através de Moisés para todo o Egito e para Israel, que naquela noite o Senhor passaria o seu anjo e feriria
todo primogênito macho de todas as famílias, de toda a terra do Egito e até dos animais. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele preparou um refúgio para o seu povo. E Ele disse, olha, vocês farão o seguinte ritual. Vocês vão preparar um cordeiro. O cordeiro deve ser de um ano. Ele deve ser puro, sem mácula, sem mancha, perfeito. Aleluia. Vocês vão preparar pães asmos sem fermento. E vão tirar o fermento de suas casas. E vocês vão preparar e vão comer ervas amargosas. E este vos será o primeiro dos meses do ano. E era no período correspondente para nós, entre o final do mês de março e o início do mês de maio, que para os judeus se chama o mês de Abib, o primeiro mês. E o Senhor disse, ao 10º dia desse mês, vocês separarão um cordeiro, ao 14º dia, sacrificarão o cordeiro, ele será sacrificado, ele será sangrado, e o seu sangue será parado numa bacia, e com o seu sangue, com o isopo, com uma bucha de isopo, vocês vão aspergir o sangue nos umbrais das portas. Louvado seja o nome do Senhor, nas suas ombreiras, na lateral, nas colunas e no umbral superior. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse lá em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, foram 10 grandes pragas que o Senhor jogou sobre o Egito. A praga das águas que se tornaram sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste dos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva de fogo, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a praga da morte dos primogênitos, a 10ª praga. Louvado seja Deus. E quando eu vejo esse cenário, Deus castigando o Egito, antes de tirar Israel daquela terra de servidão, onde eles ali eram escravos, o Senhor afligiu aqueles que os afligiram. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vejo o juízo de Deus sobre Faraó e sobre toda aquela terra. O Senhor cobrando justiça por todo o sofrimento que o seu povo passou naquele lugar. Louvado seja Deus. E eu vejo, meus irmãos, em uma ótica local, nacional, de um país, Deus se levantando contra uma nação e trazendo o seu juízo sobre ela. Louvado seja Deus. E isso tudo representa para nós, numa visão futura, o juízo que o Senhor vai trazer sobre toda a humanidade por causa dos seus pecados. Louvado seja Deus. Mas naquela noite era o dia da libertação. E o Senhor diz para Moisés: olha, o dia 14 do mês de Abib, o primeiro dos meses, será um memorial. Porque nesta noite o Senhor tirará o seu povo do Egito com um braço forte. Louvado seja Deus. E o Senhor deu instruções sobre como comer aquela Páscoa. Ele disse: olha, vocês vão ficar, as famílias, todas dentro de casa. Ninguém saia fora na porta para não ser ferido pelo anjo. Louvado seja Deus. E vendo eu sangue, passarei por cima de vós, porque Páscoa significa passar, que é uma palavra hebraica, que significa saltar, pular, poupar ou passar por cima. Vendo eu sangue, não ferirei você. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas é interessante que
para que aquele povo fosse poupado naquela noite fatídica e pudesse sair liberto do Egito, alguém precisou derramar o sangue. É verdade. Um cordeiro inocente precisou derramar o seu sangue naquela noite. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele deveria ser preparado, assado, deveria ser todo comido naquela noite. Eles deveriam comer os pães asmos, porque o fermento para eles representava o Egito, né? As ervas amargosas representavam o sofrimento que eles deveriam, quando comer, eles sem lembrar de todo o sofrimento e amargura que eles passaram naquele lugar. Louvado seja Deus. E assim, louvado seja, eles deveriam comer aquela Páscoa. E a Bíblia diz assim: vocês devem comer essa Páscoa apressadamente, os lombos cingidos, sapato no pé e cajado na mão, pronto para sair do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ah, meu irmão, e nós estamos reunidos nesta noite aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. E eu muito me alegro porque Jesus escolheu o dia da Páscoa para ele instituir um memorial para toda a terra, porque ele disse assim quando celebrou a Santa Ceia, partindo o pão, ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí semelhantemente tomando o cálice, disse: tomai dele todos e bebei. Este é o cálice do Novo Testamento, a nova aliança, louvado seja Deus, que é derramado em favor de muitos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E meus irmãos, olha só, quando eu vejo Israel ali comendo aquela erva amargosa, eu me coloco no lugar, na hora da Santa Ceia, quando vou tomar parte no pão e no vinho, a gente faz um exame pessoal, a gente se conserta com Deus, a gente pede perdão dos nossos pecados. Se eu tenho um problema com meu irmão, eu vou até ele me reconciliar com ele, de preferência antes de chegar aqui neste lugar, para não causar um constrangimento. Louvado seja, e ali eu confesso ao Senhor todos os meus pecados. Aleluia. Aí quando vou receber aquele pão e vou me alimentar dali naquele momento, eu começo a me lembrar, porque a Santa Ceia, Jesus disse que é um memorial, que é para que comais em memória de mim, até que eu venha. Ou seja, a Santa Ceia aponta tanto para a cruz, quanto para a volta de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, quando nós vamos comer, a gente estamos meditando: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não recuou. Aleluia. O Senhor me amou e me amou até a cruz. Aleluia. O Senhor foi até o limite e ultrapassou ele por minha causa, por minha culpa, por sua culpa, Aleluia. para me salvar e para te salvar. Senhor, aqueles cravos, aqueles pregos dolorosos, aquelas chicotadas, aquela cusparada que o Senhor levou por minha culpa, aqueles murros que eles esmurraram o seu rosto, era por mim, foi por mim, por minha culpa. A cruz era minha, o castigo era meu. Quando o Senhor disse através de Moisés: sacrifica um cordeiro aí, louvado seja Deus, Israel pensou que era só para lembrar de uma data festiva, do dia que Deus nos livrou da escravidão. Mas eles não perceberam que para eles sair do Egito, um inocente teve que derramar o sangue. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, olha, eu muito me alegro na presença do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele nos comprou com sangue. Aleluia. Pastor Solon, nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo Paulo, ele identifica Jesus como Cordeiro Pascual.
Mas também outros homens de Deus identificaram Jesus Cristo como Cordeiro Pascual. João Batista, o profeta, em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz assim, que vinha Jesus no dia seguinte para se encontrar com João, vinha em direção a João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Olha, meu irmão, Santa Ceia é para eu lembrar que Jesus derramou sangue para pagar o preço pela minha salvação. Aleluia. Pela sua salvação. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não é Páscoa, né? Louvado, o crente nós não celebramos Páscoa, nós celebramos Santa Ceia. Aleluia. Mas aquilo tudo era figura que apontava para Jesus Cristo. Diz assim, para que eles entendessem: olha, alguém precisou morrer para eu viver. Aleluia. Para os primogênitos viver, para as famílias serem salvas. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro também identificou Jesus como o Cordeiro do sacrifício. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro, falando para a igreja, disse assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aleluia. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado e agradecido. Louvado seja. Também Filipe, quando se encontra, o evangelista Filipe, quando se encontra com o eunuco da rainha de Candace, lá em Atos, capítulo 8, né? E ele está lendo o livro do profeta Isaías, onde diz assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro não abriu a sua boca. E ele perguntava agora, o eunuco: Filipe, de quem fala esta palavra? Fala do profeta ou fala de outra pessoa? E Filipe respondeu: esta palavra fala de Jesus. Glória! Louvado seja Deus. E ali ele recebe Jesus como Salvador, desce as águas e é batizado. Louvado seja Deus. Seja o Senhor. O apóstolo João também, né? O apóstolo João, essa aqui é bonita, irmão. Louvado seja Deus. E eu vou terminar com o apóstolo João, viu? Louvado seja Deus, porque graças a Deus por esta noite abençoada. Vamos já cear. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo João, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele também identifica Jesus como Cordeiro do sacrifício. Louvado seja Deus. E diz assim, lá no capítulo 5, que ele viu na mão de Deus, olha, o apóstolo viu na mão de Deus um livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, na mão de Deus. Aleluia. E não havia glória. Aleluia. E não havia ninguém digno de abrir o livro. Aleluia. E um anjo forte, a Bíblia diz, levantou a sua voz e disse: quem é digno de abrir o livro e de quebrar os seus 7 selos? E não se achou nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, ninguém digno de abrir o livro. E João chorava muito, e eu chorava muito. Ele começou a chorar. E um dos anciãos, dos 24 anciãos, disse assim para ele: por que você está chorando, João? E João respondeu: é porque não tem ninguém digno de abrir o livro. Aleluia. E o ancião respondeu para ele: não chores. Aleluia. Aleluia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João disse: e eis que eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e que
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, olha, e o Cordeiro veio e tomou da destra do que estava sentado no trono. Ele foi lá na mão de Deus e me dá aqui. Pegou lá na mão do Senhor o livro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E diz ainda a palavra do Senhor: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos Aleluia. ao redor do trono. Agora eu quero convidar você, vai imaginando aí o céu. Louvado seja, porque é para lá que nós vamos. Porque Jesus disse: não beberei nem comerei mais do fruto da vide, até que coma de novo convosco no reino de Deus Pai. Louvado seja Deus. Porque nós estamos celebrando aqui um memorial, dizendo que Jesus vai voltar. Mas eu estou aguardando a Santa Ceia lá do céu. Porque nós vamos cear com Ele. Louvado seja Deus. Olha, vê esse cenário aqui que o apóstolo ele descreveu no capítulo 5 de Apocalipse. Ele diz assim, vai imaginando aí, dando glória a Deus. Ele diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, eu quero falar para você que está ouvindo essa mensagem, você que está na live: a salvação é um presente maravilhoso, mas é um presente muito caro. Não é de graça, ela teve um preço, o preço do Cordeiro de Deus, que sacrificou o seu sangue puro e inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos veem Deus como Deus de amor, mas não reconhece Deus como um Deus de justiça, que exige a reparação do pecado. Louvado seja Deus. Salvação não é sem reparação, tem reparação. Por isso o Cordeiro, como que havendo sido morto, aquele que foi morto, mas agora está vivo, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para sempre. Aleluia. Brevemente voltará para buscar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, alimpe o fermento velho, tire o pecado da sua vida, santifique a sua vida, se prepare, porque breve a trombeta vai soar. Aleluia. E quem sabe é nesta noite, agora quando estivermos celebrando essa santa ceia, e quando num piscar de olhos a gente vai estar com o Senhor reunido com Ele para sempre. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.